Você já ouviu falar de Bernardo de Claraval? São Bernardo ou São Bernardo de Claraval? Bernardo foi um francês, viveu na virada do século XI para o XII, portanto, Idade Média. E os seus biógrafos relatam que ele tinha uma capacidade de liderança muito grande, um líder muito habilidoso. E um cristão, ele se tornou monge e foi o responsável pela organização de muitos mosteiros na Idade Média, na França, né, que era o país dele, mas também na Inglaterra e outros lugares ainda. Bernardo, ele deixa um exemplo muito importante que séculos e séculos depois do seu tempo, ele ainda continua a nos inspirar. Bernardo nos inspira naquilo que é conhecido como Lectio Divina. Literalmente, leitura sagrada ou leitura orante da Bíblia. É um método de leitura bíblica que visa o aprofundamento da vida de fé, de comunhão com Deus. E fazendo aqui uma simplificação, vou tentar ser bem breve, a Lectio Divina, ou leitura orante, consiste na leitura de um texto e você, nessa hora, usa a sua imaginação para você se imaginar naquela passagem. Faz de conta que você leu aquela passagem e você faz parte da paisagem, do cenário que porventura a passagem está descrevendo ou descreve. Você tenta imaginar os sentimentos das pessoas que porventura são citados naquele texto que você leu. Você tenta imaginar, tenta pensar nos seus sentimentos. Você pensa assim, faz de conta que eu estou lá, nesse momento que a passagem está descrevendo. O que eu sentiria? Seria alegria? Eu sentiria paz? Ou talvez eu sentisse medo? Talvez eu não gostasse, ficasse com raiva porque é uma passagem que me repreende e que aponta algo na minha vida que eu preciso mudar, mas eu não quero. Então eu sinto irritação porque eu estou lendo uma passagem que me confronta. Ou seja, tantas possibilidades. A leitura da Bíblia pode produzir todas essas reações aqui e outras mais. Pode ser que seja um texto que transmita a você alegria, ou que faça você sentir-se em paz, ou uma terceira possibilidade, uma de tantas, né? Pode ser que você não goste, porque o texto aponta para algo na sua vida que você sabe que tem que mudar, mas não quer. Aí o texto te desafia a uma decisão, uma tomada de decisão. A leitura orante da Escritura leva você a ler e aquietar-se diante de Deus. O que essa passagem que você leu te ensina a respeito de Deus? De como Deus age no mundo, como Deus age na história, na vida das pessoas que confiam nele, como é que Deus age na sua vida? A leitura orante das Escrituras, né, a Lectio Divina, nos leva a estarmos diante de Deus e contemplarmos, com os olhos da fé, com os olhos da imaginação, contemplarmos o mistério da divindade, o mistério do sagrado. Bernardo de Claraval nos ensina a termos esta prática de aprofundamento da vida com Deus por meio da leitura orante da Bíblia. Então você, nessa hora, ao ler o texto bíblico, não tem preocupação em querer saber quando este texto foi escrito, por quem, quais eram as circunstâncias geográficas, políticas, históricas, sociais, de quando o texto foi produzido. Tudo isso é importante. É bom quando nós temos conhecimento dessas informações. Isso não é para ser desprezado. Mas há esse momento da leitura puramente devocional, aprofundando, fortalecendo o seu relacionamento com Deus pela fé. Bernardo, que é lembrado hoje, 20 de agosto,
Não foi perfeito. Aliás, perfeito só Jesus. Bernardo, talvez como consequência da sua capacidade de liderança que eu mencionei no início, e de fato, todos os textos que lemos dele nos mostram que ele sabia liderar, sabia organizar. Ele incentivou a chamada Segunda Cruzada de exércitos europeus, né, contra árabes muçulmanos, né, no Oriente Médio. Foram 8 cruzadas ao todo, e Bernardo foi um grande incentivador da Segunda Cruzada. Ou seja, uma falha, nós temos que lê-lo à luz da época dele, não podemos lê-lo à luz da nossa época hoje. A nossa perspectiva, a nossa visão de mundo mudou muito, né, desde então. Mas não podemos ignorar o fato que ele teve esse envolvimento, incentivou uma guerra. Mas nós não vamos cancelá-lo por causa disso. Ele não perde o seu valor, ele tem os seus méritos. Ele tem importância para a nossa época. E eu não li tudo que Bernardo escreveu, claro que não. Li alguma coisa, e do que eu li, eu gostei. Porque ele fala de um amor muito grande a Jesus Cristo, a Deus. E João Calvino, o reformador protestante do século XVI, ele francês como Bernardo também, ou seja, os dois patrícios, né, ambos franceses, Calvino era um grande conhecedor dos mestres espirituais cristãos antes dele, da Idade Média e do período chamado patrístico. O mestre espiritual que Calvino mais citou foi Agostinho, Santo Agostinho. Mas o segundo mais vezes citado, a segunda referência, estatisticamente falando, nos textos de Calvino, Bernardo de Claraval. E Calvino sempre cita Bernardo, não para dizer, está errado aqui, está errado ali, não, mas para robustecer os seus argumentos, concordando com Bernardo. Isso mostra que ele é um autor com quem temos muito a aprender. E os nossos irmãos da tradição anglicana, tradição tão bela, eles têm uma prece para esse dia que Bernardo é lembrado. Eu vou ler aqui essa oração. Diz assim: ó Deus, por cuja graça teu servo Bernardo de Claraval, inflamado com a chama do teu amor, tornou-se uma luz ardente e brilhante em tua igreja. Conceda-nos que também, inflamados pelo espírito de amor e de disciplina, caminhemos como filhos da luz, por Jesus Cristo nosso Senhor, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo, um Deus, agora e para sempre. Amém. Bernardo de Claraval, presente.